Seja bem-vindo, estudante, ao canal Brasil Escola. Eu sou o Pedro Ítalo, o seu professor de matemática, e continuando a nossa playlist para você aprender matemática de uma vez por todas, ou seja, a matemática do zero. Hoje eu quero continuar com você em matemática financeira, falando um pouquinho sobre aumento simples e desconto simples. Então fica de olho que a nossa videoaula já vai começar. O meu objetivo nessa aula não é ficar fazendo conta com vocês. Tanto que em algumas contas aqui, que eu colocar um pouco mais complexas, eu vou usar calculadora, ok? Meu objetivo não é ficar fazendo continha aqui, mas é você entender a ideia do que seria aumento simples e desconto simples. Quando eu falo de aumento simples, eu estou falando de um único aumento. Imagina a seguinte situação. Imagina que você tem um produto que esse produto ele custa R$50. E aí o que aconteceu com esse produto? Esse produto vai pegar e vai ter um aumento de 20%. Vou começar com um exemplo fácil aqui. E ele vai ter um aumento de 20%. Qual é o novo preço desse produto? Então pensa comigo, o que a maioria dos alunos iriam fazer? Iria calcular 20% de R$50. Dá para fazer isso de cabeça, né? 10% de 50 é 5. Então 20% é 10. Mostrei para você esse raciocínio na aula anterior. Que foi de porcentagem. Ou o que o aluno também pode fazer? Uma regra de 3. R$50 é 100%? 20%, quantos reais? E você vai encontrar os mesmos R$10. Mas existe um caminho para você fazer isso mais rápido. Se um produto é 100% e você aumenta 20%, eu vou escrever. Se um produto é 100% e a gente aumenta 20%, então quer dizer que o novo preço é 120% do valor anterior. Só que pelo que eu te ensinei em porcentagem, 120% é a mesma coisa que o número decimal 1,2. Porque é você pegar a vírgula que está no final e andar 2 casas para a esquerda, né? Então a vírgula para aqui ficando 1,2. Isso significa que se você pegar R$50 e multiplicar direto por 1,2, você já vai achar R$50 aumentado 20%. E 50 vezes 1,2, R$60. Então a maioria dos alunos calcularia 20% de R$50, que é 10, e depois somaria com 50. 10 mais 50, 100. Mas eu estou tentando te mostrar um raciocínio que você pode resolver isso com apenas uma conta de multiplicação. Eu concordo com você que essa continha aqui, que era 20%, é um número um pouco mais simples de se fazer. Mas imagine que nós temos um produto que ele custa R$80 e aí você vai aumentar esse produto em 17,5%. Não vou nem pôr 17,5%. Eu vou pôr só 17%. Talvez esse aqui fazer de cabeça já não vai ser tão simples assim. Dá para fazer? Dá, é possível fazer sim, de cabeça. Mas talvez você vai ter um pouco mais de complicação. O que a gente pode pensar então, usando o raciocínio que eu estou tentando mostrar para você? Se um produto já é 100%, que é o valor dele atual, e eu vou aumentar 17%, ele vai então para 117%. E 117% é a mesma coisa que o número decimal 1,17. Então significa que se você pegar os R$80 e multiplicar por 1,17, já vai dar o nosso resultado final. Vamos ver então quanto que vai dar essa conta? Vamos fazer aqui, ó, 80 vezes
1,17 vai dar exatamente R$ 93,60. Então esse é o novo preço do produto. Então você consegue resolver esse tipo de raciocínio com um cálculo só de multiplicação. A ideia aqui é a gente facilitar mesmo. Mas dependendo do livro que você for estudar isso aqui, você vai ver que existe uma fórmula para isso. Beleza? Mas é obrigatório usar essa fórmula? Não. Mas eu vou te mostrar ela porque é importante a gente ter esse tipo de raciocínio. Olha só. Eu vou pegar esse 50 vezes 1,2, eu vou fazer ele diferente. R$50 eu aumento 20%? Pela lógica, eu tenho que fazer R$50 mais 20%, que é 0,2, de vezes, né, R$50. Tudo isso eu expliquei na aula anterior. Eu não vou fazer essa conta, mas observe que esse cara e esse cara têm em comum os 50. Então eu posso colocar os 50 como fator comum em evidência. E aí eu penso o seguinte, qual é o número que eu multiplico por 50 que dá 50? Seria 1. Mas, se eu tiro os 50 de cá, sobra 0,2. E se eu fizesse essa conta, com certeza seria 50 vezes 1,2, porque 1 mais 0,2 é 1,2. E 50 vezes 1,2, 60. Eu vou chamar isso aqui de valor final, ou valor futuro. Ou, em alguns casos, você pode chamar de montante. Já ouviu falar nessa palavrinha? Então, note que daqui eu consigo chegar em uma formulazinha. Qual fórmula é? O valor final de um produto, o valor final ou o valor futuro de um produto, é eu pegar os 50, que faz o papel do valor inicial, ou valor presente, ou capital, e multiplicar por 1. Esse 1 está representando o nosso 100%, mais a porcentagem de aumento, que eu chamo ela de I, de taxa. E olha só, essa formulazinha aqui, que está aparecendo para você na tela, é a formulazinha para aumento simples. Aumento único, é você pegar um valor e aumentar ele só uma vez. Então, se você gosta de fórmulas, tá aqui a fórmula para aumento simples. Então, essa é a ideia do que é um aumento simples. Eu vou te mostrar na prática, com fórmula e sem fórmula. Olha só. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, medido pelo IBGE, é um parâmetro utilizado para medir a inflação. Segundo os dados oficiais, no ano de 2015, a inflação ficou em 10,67%. O salário do senhor Joaquim em 2015 era de 1.200 e foi reajustado com base nesse percentual. Considerando esse reajuste, assinale a alternativa correta, que corresponde ao novo salário do senhor Joaquim da Silva em 2016. Então, em 2015, o salário dele era R$ 1.200. Em 2016, pela inflação ser 10,67%, a empresa deu esse reajuste, ou seja, esse aumento de 10,67%. Então, a questão, ela simplesmente está te perguntando o seguinte: R$ 1.200. Eu vou aumentar 10,67%. Qual é o novo preço desse produto? Vou fazer primeiro usando a fórmula. Qual que seria a fórmula? Valor final ou valor futuro é valor inicial que multiplica 1 mais a taxa. Então, o meu valor final vai ser... Qual que é o valor inicial? É o salário inicial dele, que é 1.200. Vezes 1, mais a taxa, que é a porcentagem. Qual que é a taxa? 10,67%. Você não pode colocar aqui 10,67, tá?
porque é 10,67%, que é a mesma coisa que 0,1067. É a mesma ideia. Então, o valor final, ou valor futuro, será 1.200 vezes 1 mais 0,1067 é 1,1067. Então, se nós fizermos essa multiplicação aí de 1.200 vezes 1,1067, nós vamos encontrar 1.328,04. Então, o valor final do salário do seu Joaquim é R$ 1.328,04. Letra E. Agora vamos pensar em fazer isso, só que sem fórmula. Raciocina o seguinte: se o negócio é 100% e eu vou aumentar 10,67%, então isso significa que nós estamos indo para 110,67%. Mas porcentagem para número decimal, eu ensinei você a voltar duas casas com a vírgula. Então, se você volta duas casas com a vírgula, ela para aqui, ficando 1,1067. Logo, para resolver essa questão, bastava fazer 1.200 vezes 1,1067. Se você observar, está aqui esse raciocínio. Então, a gente já sabe que essa conta vai dar R$ 1.328,04. Ok? Então, com fórmula e sem fórmula. Vou voltar aqui, para você que gosta de fórmula, eu vou escrever o nome de cada uma dessas letras aqui para você, tá? Esse VF, a gente pode chamar ele de valor final, que é a mesma coisa que valor futuro, que é a mesma coisa que montante. Esse meu VI, ele é o valor inicial, que é a mesma coisa que valor presente, que é a mesma coisa que capital. E esse nosso I, ele é a taxa ou porcentagem. Beleza? Então, para você que gosta de fórmula, tá aí. Agora que você já entendeu o aumento simples, desconto simples, fica fácil, né? Então, imagine agora o caminho contrário. Eu tenho um produto que custa R$50, eu vou pegar os mesmos valores, tá? R$50. E agora nós vamos dar um desconto de 20%. Qual que vai ser o novo preço? Óbvio que dá para fazer para você de todas aquelas maneiras que eu te disse. Regra de 3, calcular 20% separado, subtrair dos 50 e blá blá blá. Mas eu quero te trazer um raciocínio diferente. Se um produto já tem um preço e esse preço representa os 100% e eu vou descontar, ou seja, eu vou subtrair 20%, 100% eu tiro 20%, sobram 80%. E 80% é um número decimal 0,8, que é você pegar esse 80 e voltar duas casas, né? Com a vírgula. Ou 80 sobre 100, fica a seu critério. Dessa forma, então, se eu quisesse calcular esse valor, eu faria 50 vezes 0,8. Porque 100% eu tiro 20%, sobra 80. 80% é 0,8. Se você fizer 50 vezes 0,8, dá R$40. Esse seria o novo preço do produto. Aí, o outro que eu coloquei foi R$80 e eu aumento 17%, né? Então aqui, ó, imagina que o produto é R$80
E agora eu vou dar um desconto de 17%. Vamos tentar ser um pouco mais direto ao ponto? 100% eu tiro 17%, 100 menos 17 sobra 83%. Então, basta eu fazer 80 vezes 0,83. Vou repetir. 100%, 100%, menos 17%, sobram 83%. E 83% é o número decimal 0,83. Então, aqui basta fazer 80 vezes 0,83. 80 vezes 0,83. R$ 66,40. Esse, então, seria o valor já com o desconto. R$ 66,40. Fechou? E aí, pensando então na fórmula. Se a fórmula para aumento simples é VF, igual a VI vezes 1 mais I, porque é aumento, então já que é desconto, é só eu pegar aonde está mais e colocar o que então, se é desconto? Menos. Simples. E aí você vai ter uma fórmula então para desconto simples. As letras, eu não vou colocar de novo o nome, porque são as mesmas coisas. VF, valor final, valor futuro, montante, VI, valor inicial, valor presente ou capital. E esse I seria a taxa, seria a nossa porcentagem. E vamos ver então uma questãozinha sobre esse assunto? Um cliente foi a uma concessionária e comprou um carro no valor de R$ 35 mil. Após 12 meses, o proprietário resolveu vender o veículo que havia adquirido. Sabendo-se que esse veículo sofreu uma desvalorização de 18%, então ele era 35 mil e desvalorizou 18%, descontou 18%, ele diminuiu 18%. Calcule o preço de revenda desse automóvel. Então, eu quero saber o preço de revenda desse automóvel. Então, vamos usar a fórmula, para você que gosta de fórmula. Valor final é igual ao valor inicial vezes 1 menos a taxa. Valor final, então, é... Qual é o valor inicial do carro? 35 mil. Vezes 1 menos... Qual é a porcentagem de desconto? 18%. Fique alerta que eu não posso colocar 18%. Ou eu coloco 18 sobre 100, porque é 18%, ou eu coloco o número decimal 0,18. Eu, Pedro Ítalo, prefiro 0,18. Então, o valor final é 35 mil vezes 1 menos 0,18 dá 0,82. Então, o valor final é a gente fazer 35 mil vezes 0,82. 35 mil vezes 0,82. Nossa resposta, então, é R$ 28.700. Letra A. Vamos fazer isso, então, agora rápido? Se o produto é 100% o preço dele e eu tiro 18%, sobram 82%. E 82% é 0,82. Então, bastava fazer 35 mil vezes 0,82. E de cabeça, isso vai dar 28.700. Viu só, tanto que eu sou bom de conta? Essa é a ideia de desconto simples e aumento simples.
Curta, compartilhe, se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho para você receber a notificação da próxima aula que nós vamos estar postando dessa playlist de matemática do zero para você aprender matemática de uma vez por todas. Deixe seu comentário lá embaixo também que eu vou estar te respondendo, tá? Ah, aqui embaixo está aparecendo para você as nossas redes sociais. Siga todas elas aí, tá? Beijo para quem de beijo, abraço para quem de abraço. Tchau, obrigado!